Lição de número 11. Sendo cautelosos nas opiniões. Meus queridos irmãos, nesta lição veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Lucas capítulo 6 e versículo de número 37. Meus irmãos, não cabe a nós nenhum tipo de julgamento, pois quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos, não é verdade? Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2022, Revista dos Adultos. O tema do nosso trimestre é Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E olhe, meus queridos irmãos, estamos estudando a lição de número 11, que tem como tema Sendo Cautelosos nas Opiniões. Eu convido você a estudar conosco esta preciosa lição. Então pegue uma caneta, um lápis para fazer suas anotações. Hoje temos muitas informações que vão lhe auxiliar no preparo desta aula. Então eu convido você para irmos para a parte introdutória da nossa lição. Lição de número 11. O assunto é Sendo Cautelosos nas Opiniões. O texto áureo se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, e o versículo 36, que diz assim: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. A verdade prática diz assim: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Muito bem, a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 ao 6, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para os objetivos da nossa lição. São 3 os objetivos. Primeiro objetivo é compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro. Segundo objetivo, conscientizar de que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Terceiro objetivo, irmãos, afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. Então, estaremos estudando os 3 pontos dessa lição juntamente com seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar não devemos julgar o outro. E no segundo ponto, nós vamos estudar devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E no terceiro ponto, nós estaremos estudando sobre o seguinte tema: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Muito bem, meus queridos irmãos, queremos saudar ao pastor Jonas da congregação de Jardim América e também saudamos a todos os professores dessa linda congregação de Jardim América que está acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Vai um grande abraço aí a todos os meus queridos irmãos desta linda congregação. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto. Mas antes de continuarmos, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens, mapas, gráficos e muito mais informações para enriquecer a sua aula.
E o terceiro pedido é, caso você queira, deixe aí o seu comentário. Ele é muito importante para todos nós. Ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em playlist numa biblioteca para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou pela primeira vez conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição, que diz assim: não devemos julgar o outro. E o subtópico diz assim: aprendendo a se relacionar com os outros. Meus queridos irmãos, sabendo das dificuldades que as pessoas possuem de se relacionarem uma com as outras, elaborei aqui algumas dicas para que uma pessoa possa se relacionar melhor em seu dia a dia e, consequentemente, consiga otimizar seus processos. Confira. Primeira dica que eu trago é: busque gostar das pessoas, tenha interesse pelas pessoas, demonstre para as mesmas que você aprecia aquilo que elas fazem. Em outras palavras, use sua simpatia para demonstrar para as pessoas a importância que elas têm para a sua vida e o quanto você valoriza. Segunda dica que eu quero trazer para você é: busque ouvir as pessoas, isso mesmo, acredite. Algumas pessoas não querem as soluções para os seus respectivos problemas, e sim que exista alguém que esteja disposto a ouvi-los. Sendo assim, uma das habilidades imprescindíveis de relacionamento saudável é exatamente saber ouvir as pessoas. A terceira dica que eu trago é: busque perdoar as pessoas. Somos seres muito diferentes uns dos outros, não é verdade, irmãos? Portanto, é natural que haja atritos, divergências e desgastes em um relacionamento. A questão é a seguinte: como você administra estes conflitos? O segredo é olvidar, pois é preciso aceitar que algumas pessoas irão nos machucar de vez em quando, mas por acreditarmos nela, devemos praticar o ato do perdão. Quarta dica para um bom relacionamento saudável é: busque elogiar as pessoas, isso mesmo, saiba reconhecer as qualidades alheias e apreciá-las, para que assim as pessoas se sintam autoconfiantes ao seu lado e principalmente abertas para contar seus problemas e frustrações. A quinta dica para um bom relacionamento é: busque ter empatia. Tente se colocar no lugar da outra pessoa, buscando entender seus sentimentos e desejos, para que assim você possa ajudá-la de alguma forma. Anote aí, estamos agora na sexta dica para um bom relacionamento. Busque não constranger as pessoas. Cuidado para não envergonhar uma pessoa, principalmente se a mesma for tímida. Sendo assim, busque agir educadamente, sempre respeitando as pessoas e procurando ser gentil com as mesmas. Sétima dica para um bom relacionamento: busque ser respeitoso com as pessoas. Aprenda a respeitar as opiniões alheias, ou seja, não haja como um juiz, sempre pronto para julgar a causa do próximo. Anotaram aí? Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para o segundo tópico agora da nossa lição, que diz assim: ninguém deve ser julgado. Veja, meus irmãos, que a declaração "não julgueis para que não sejais julgados" estabelece o padrão de julgamento sobre o qual o cristão deve julgar. Mas, infelizmente, essa declaração do Senhor Jesus muitas vezes é aplicada em tom de ameaça por muita gente que tenta proibir o julgamento ou a crítica em determinada situação. Mas será que isso é verdade mesmo? Jesus proibiu o cristão de julgar? Vejamos o que realmente significa na Bíblia a frase "não julgueis para que não sejais julgados". Meus queridos irmãos, veja que quando lemos a Bíblia, nunca podemos isolar um versículo ou uma frase de seu contexto.
Acredite, isso resulta em erro na seta. O texto bíblico mais utilizado para defender essa ideia de que Jesus proibiu o cristão de julgar está no Evangelho de Mateus. Nele, Jesus diz claramente: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vocês. Mateus capítulo 7, versículos de número 1 e o versículo de número 2 está na nossa leitura bíblica em classe. Porém, irmãos, com uma leitura simples do texto de Mateus, já fica evidente que a ordem de Jesus é exatamente o inverso do que as pessoas afirmam. Percebam, em nenhum momento Jesus proibiu o cristão de julgar. Ao contrário, ele incentiva o julgamento. No entanto, ele coloca uma condição fundamental para que esse julgamento seja legítimo. Não pode ser um julgamento hipócrita. O que Jesus ensinou nessa passagem é que para julgarmos alguém, antes devemos nos submeter ao mesmo rigor de julgamento. Perceba isso. Isso significa, irmãos, que devemos nos examinar com o mesmo critério que pretendemos julgar o próximo. Se não for assim, então o risco de agirmos com hipocrisia é muito grande. É nosso dever julgar os impostores, é nosso dever rejeitar as obras das trevas e denunciar o falso evangelho e as heresias destruidoras introduzidas pelos falsos obreiros. Não é assim, meus queridos irmãos? Muito bem, eu convido você para estudarmos o segundo ponto da nossa lição, que diz assim: devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E o primeiro tópico: cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Veja isso, meus queridos irmãos, que Paulo nos aconselha sempre a examinarmos a nós mesmos para sabermos se estamos de fato vivendo a verdadeira fé. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Ele ainda diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, versículo 28. Há um critério justo, queridos irmãos, como diz na nossa leitura bíblica em classe, capítulo 7 de Mateus e o versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ou seja, vos medirão também. Quando um homem exerce o juízo imprudente, está não apenas usurpando o julgamento que só pertence a Deus, mas também estabelecendo o critério para seu próprio julgamento. A mesma régua que a pessoa usa para medir o outro a fim de julgá-lo será usado para o seu próprio julgamento. Segundo tópico, queridos irmãos, do nosso segundo ponto: a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Veja, queridos irmãos, o que diz o versículo 2: porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Meus irmãos, é importante dizer que o verdadeiro julgamento é feito com total desprendimento. O julgamento inconsistente gosta das mesas redondas para falar de pessoas que, por vezes, não conhece de verdade. Isso gera, sabe o que, irmãos? Preconceitos, impedindo que se enxergue as boas qualidades que essas pessoas possuem. Não somos Deus. Somente Ele pode dar a palavra final. Cabe a nós fazermos julgamentos firmados no amor e sempre atentando para nós mesmos. É lamentável, irmãos, mas muitos líderes e cristãos estão vivendo no meio do povo de Deus na mesma atitude dos discípulos de Jesus, que, quando não foram recebidos pelos samaritanos, logo queriam que fogo viesse do céu e os consumissem. Desejavam destruí-los por um fato isolado. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse assim: Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois.
Terceiro tópico, queridos irmãos, diz assim: o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Meus irmãos, para não julgarmos os outros de uma forma precipitada, basta que atentemos para as palavras de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3 até o 5, que diz assim: e por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Versículo 5. Hipócrita, fingido, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então essas são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Se as colocarmos em prática, não julgaremos os outros precipitadamente. Nesta sessão, de modo metafórico, Jesus nos leva à conscientização de que temos em nossas vidas muitos pecados. Alguns são como argueiros, um talo, um ramo seco, uma palha, palhiço, resíduos de cereais, é isso que o texto está dizendo. Agora, outros são como trave, viga, tábua ou um lenho. A primeira coisa a fazer com eles é tratá-los antes de tratarmos os outros. Precisamos entender que, em momento algum, Jesus está dizendo que não devemos nos preocupar em corrigir ninguém, pois em Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, somos incentivados a corrigir os faltosos. Tiago, capítulo 5, versículo 19, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, irmãos, vejam que neste texto aqui somos incentivados a corrigir os faltosos. Porém, ele nos lembra de que não devemos nos precipitar em nosso julgamento em relação a outras pessoas, condenando-as. Devemos estar cientes dos nossos pecados e, como espirituais que somos, o tratamento deve ser criterioso e com amor. Os que procuram julgar os outros sem primeiramente atentar para a sua vida agem como hipócritas, querendo curar as outras pessoas quando elas mesmas estão enfermas. Meus queridos irmãos, Jesus quer que o crítico tire a trave do seu próprio olho para poder enxergar melhor. Somente depois disso, vendo seus próprios erros, suas fraquezas, procure tirar o pequeno cisco do olho do seu irmão. Glória a Deus! Eu convido vocês para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, que diz assim: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Meus irmãos, Deus é severo? Veja o que diz Romanos capítulo 11, versículo 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. A face de Deus pode ser ilustrada com dois lados, sua bondade e sua severidade. Isso significa que, primeiro, a severidade em Romanos 11, versículo 22, parte B. Para com os que caíram, severidade. A severidade é a seriedade divina. Deus é muito severo com o erro, com o pecado e também tem o compromisso de ser justo, condenando o pecado. Precisamos, irmãos, tomar muito cuidado para não brincarmos com Deus, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 11, versículo de número 29. A Bíblia não deixa dúvidas. O juízo de Deus será severo contra aquele que não se arrepender. O escritor da carta aos Hebreus disse: se a mensagem transmitida por anjos, escute isso, irmãos, se essa mensagem transmitida por anjos provocou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Hebreus capítulo 2, versículos 1 ao 2, você pode conferir aí na sua Bíblia. Segundo, a bondade, Romanos 11, 22, fala também assim: mas para contigo, a bondade de Deus, se nela
permaneceres. A bondade de Deus revela o seu amor incondicional. Mesmo sendo o homem pecador, o amor de Deus se revela de uma maneira incondicional. O que a Bíblia diz sobre a bondade de Deus? Meus irmãos, perceba, a Bíblia nos fala que a bondade de Deus é uma de suas principais qualidades ou atributos, faz parte da essência de Deus ser bom e generoso. Essa bondade pode ser vista nas obras que ele fez e no amor que tem manifestado pela sua humanidade ao criar, sustentar e oferecer reconciliação em Jesus Cristo. Então, irmãos, veja que desde o princípio, vemos no relato da criação do livro de Gênesis que a bondade de Deus foi uma característica fundamental e constante. Ele deixou marcas de sua bondade impressas em todo o universo. A palavra bom aparece pelo menos 7 vezes na descrição dos feitos do Senhor no livro de Gênesis. Isso reflete o seu caráter, pois pela sua bondade tudo foi maravilhosamente formado. Portanto, a criação foi a primeira marca da bondade de Deus. O segundo tópico da lição, do terceiro ponto, diz assim: como Deus nos julga. Não precisamos recorrer às diversas e belíssimas definições sobre Deus e sua justiça para entendermos como ele procede no julgamento. Basta, meus irmãos, atentarmos para as palavras de Paulo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Romanos capítulo 2 e o versículo de número 2. E eu convido você para estudarmos o terceiro tópico, que diz assim: o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Como você sabe, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina, embora amasse seu servo. O Todo-Poderoso não o isentou da punição. Deus é um Pai amoroso, mas também ele é justo e não tem por inocente o pecador, que guarda a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Este texto está no livro de Êxodo, capítulo 34 e o versículo de número 7. Então, irmãos, continuando, a severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que escondem os seus pecados, mas a bondade e o cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11 e versículo de número 22. Portanto, meus queridos irmãos, devemos seguir a recomendação do Mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificação. Não esqueça também de assinar o nosso canal, caso você ainda não tenha feito a sua assinatura. Comente e compartilhe esse vídeo aí na sua igreja com seus amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus vos abençoe sempre.